Ele viveu em um mundo que se acostumava ao pecado, gerou filhos, viu os anos passarem como todos os homens de sua geração, mas de repente a Bíblia interrompe o padrão. Sobre Enoque não se diz apenas que viveu e morreu, disse algo muito mais inquietante: Enoque andou com Deus e desapareceu. Em Gênesis, as genealogias parecem seguir um ritmo implacável. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, completou seus dias e morreu. É como o som repetido de um martelo, lembrando que desde a queda a morte governa a história humana. Mas no meio dessa marcha inevitável, Enoque surge como uma ruptura silenciosa. Seu nome aparece na linhagem de Sete, a descendência que preservaria a promessa. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e as gerações avançaram até chegar a Jarede, pai de Enoque. Ele nasceu em um tempo remoto, quando os homens viviam séculos, quando a memória do Éden ainda não estava tão distante, mas a corrupção do coração já se espalhava pela terra. A Bíblia é econômica nas palavras, e justamente por isso cada frase pesa. Em Gênesis 5, lemos que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Depois disso, o texto declara que Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Não é a descrição de um homem isolado do mundo, mas de alguém que viveu nele de forma diferente. Esse detalhe é profundo. Enoque não foi lembrado por construir cidades, levantar monumentos ou conquistar exércitos. Sua marca foi outra. Ele andou com Deus. Na linguagem bíblica, isso fala de comunhão, fidelidade, direção constante. Não foi um momento de emoção religiosa, foi um caminho, um modo de viver, um alinhamento diário entre os passos de um homem e a vontade do Criador. Enquanto a violência amadurecia nas gerações antigas, enquanto os descendentes de Caim desenvolviam poder, cultura e técnica, mas se afastavam de Deus, Enoque seguiu em outra direção. Ele existiu no contraste. Em um mundo que aprendia a viver sem reverência, ele escolheu a presença de Deus como centro da própria existência. Séculos depois, a carta aos Hebreus revelaria o segredo por trás dessa vida. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia trasladado. Antes de ser levado, ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Isso muda tudo. Andar com Deus não era apenas disciplina, era fé viva, confiança perseverante, um coração que agradava ao Senhor. E ainda outro eco nas Escrituras. A breve carta de Judas menciona Enoque como profeta. Ele anunciou que o Senhor viria com miríades dos seus santos para exercer juízo contra a impiedade. Portanto, Enoque não foi apenas um homem devoto em silêncio. Ele também foi uma voz de advertência em um mundo que corria para o abismo sem perceber ou sem querer perceber. Imagine o peso dessa mensagem em uma era anterior ao dilúvio. As estruturas humanas se fortaleciam, a arrogância crescia e a maldade preparava o cenário para o juízo que viria nos dias de Noé. Nesse contexto, a vida de Enoque se torna ainda mais impressionante. Ele não apenas previu o julgamento, ele viveu todos os dias como alguém que já levava a eternidade a sério. Talvez por isso o texto enfatize sua constância. Não diz que Enoque buscou Deus em um episódio extraordinário. Diz que ele andou com Deus. Essa continuidade confronta nossa ideia de grandeza. Aos olhos do céu, uma vida inteira de fidelidade vale mais do que feitos que impressionam a terra por um instante e depois desaparecem. Então chega a frase que atravessa os séculos com força intacta. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus para si o tomou. Sem batalha, sem doença, sem túmulo registrado, sem o refrão final das genealogias, onde se esperava a palavra morreu, o texto entrega um santo espanto: Deus o tomou. A Bíblia não satisfaz toda a curiosidade sobre como isso aconteceu, e talvez esse silêncio seja parte da própria mensagem. O foco não está no mecanismo, mas no relacionamento. Enoque não se tornou inesquecível por causa do modo como partiu, e sim por causa de como viveu antes de partir. Seu fim extraordinário foi o selo divino sobre uma caminhada de comunhão. Esse episódio também lança luz sobre um tema maior das Escrituras. A morte, embora universal desde Adão, não tem a palavra final diante de Deus.
Em Enoque, por um momento, a história humana enxerga uma fresta. O Criador continua soberano sobre o destino do homem, e a comunhão com ele aponta para uma realidade que vai além do pó. Não por acaso, Enoque permanece como testemunho para todas as gerações. Seu nome atravessa Gênesis, Hebreus e Judas, poucas linhas, mas imensa profundidade. Ele nos lembra que a vida mais poderosa nem sempre é a mais visível. Muitas vezes o que muda a eternidade é uma existência escondida dos aplausos humanos, mas conhecida diante de Deus. Há algo profundamente desafiador nessa história. Em um tempo obcecado por aparência, reconhecimento e ruído, Enoque fala por contraste. Ele não nos convida a uma fé exibida, mas a uma caminhada real, não a um gesto isolado de devoção, mas a uma vida inteira moldada pela presença de Deus. Esse é o tipo de obediência que o céu vê, mesmo quando a terra ignora. E existe ainda a sombra do futuro nessa narrativa. Antes do juízo dos dias de Noé, Deus levantou Enoque como sinal. Antes que as águas caíssem, houve um homem cuja vida anunciou que o Senhor vê, julga e também honra os que lhe pertencem. Em meio à deterioração moral de uma era inteira, Enoque foi uma pequena chama de fidelidade diante do Deus eterno. No fim, a vida oculta de Enoque talvez seja justamente isso, uma vida que o mundo quase não registrou, mas que Deus decidiu destacar para sempre. E se a Escritura o preservou com tão poucas palavras, é porque essas palavras bastam. Ele andou com Deus, e para o céu isso foi mais do que suficiente. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários a frase: Eu quero andar com Deus. E no próximo vídeo vamos mergulhar na história de Matusalém e no estranho silêncio que precedeu o dilúvio, porque nas genealogias da Bíblia nenhum nome está ali por acaso.